Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio aqui do podcast da BR Mídias. Eu sou o Bruno, sócio proprietário aqui da BR Mídias. Tô com o Dr. Gustavo, é um prazer ter ele aqui conosco. O Dr. Gustavo que está conosco há quase 3 anos, jogando mídia em Batatais para aquisição de novos clientes. Ele que é fera. E vamos nessa, doutor. Vamos quebrar tudo hoje aí. Vamos falar de marketing, vendas, vitrine, tudo que a gente possa agregar aí para a nossa audiência entender um pouco sobre o mercado de vendas. Porque marketing não é só vendas. Não, de forma alguma. Agradeço ao Dr. Bruno, a BR Mídias pelo convite, né? E vamos tirar aí o que a gente conseguir tirar de informação, né? Vamos lá. Vamos lá, Gustavão. Seguinte, ó, eu separei a primeira pergunta pra gente chegar com os 2 pés na porta. Eu já sei a resposta, mas eu queria que você falasse, porque tem um ditado que fala assim, ó, santo de casa não faz milagre. Então, você vai falar o milagre aqui. Qual foi o seu faturamento, o seu maior faturamento em 30 dias com a odontologia? O maior faturamento foi 300 mil, que a gente teve no mês de, se não me engano, de agosto de 2024. Foi praticamente 300 mil, né? 299... Beliscou os 300. Mas foi de 300. Isso Para uma clínica de 130 metros, né? 3 salas. É surpreendente, surpreendente, né? E a cidade? Quantos habitantes? 60 mil habitantes, Batatais. Batatais, São Paulo, próximo a Franca, Ribeirão Preto. Interiorzão, né? Interiorzão. Cidadezinha bem... Fica entre Franca e Ribeirão Preto. Uma cidade bem pequenininha, assim. Esquecida, né? Até, mas... Esquecida para alguns, para outros... Para quem sabe fazer, né? Exatamente. A gente chegou lá com os 2 pés na porta, chegou realmente fazendo o que tinha que ser feito na cidade. Uma demanda suprimida muito grande. Uma cidade que carecia, né, de uma clínica boa, com um marketing bom, bem especializado, e deu certo. Show de bola. Até pegando esse gancho, eu tô aqui com a minha colinha, eu vou anotando, porque a gente sempre vai tendo insights durante essa conversa. Mas assim, doutor, você sabe qual foi o valor desde a sua inauguração até hoje que você já investiu em marketing? Você tem uma noção? Eu te falo. Não faço ideia. Quase R$500 mil de reais. R$500 mil de reais numa cidade com 70 mil habitantes. E assim, provavelmente a marca ali já está consolidada para mais daqui 3 anos. Não, a gente domina a cidade, né? Todo mundo conhece a clínica hoje. Onde você for. Todo mundo fala que aparece muito no Facebook. Inclusive os pacientes mesmo, quando eu faço uma avaliação, eu sempre pergunto, né? Por onde que ele conheceu a clínica. E todos falam, pelo Facebook. Eu vejo muita propaganda o tempo inteiro, Facebook, Instagram, onde eu tô, tem Max Sorriso. Então a gente é muito consolidado na cidade. Show de muito bola. forte mesmo. E não só na cidade, porque eu sei que você tem clientes de outras cidades. Não, as cidades próximas ali. Altinópolis, Brodowski, a gente tem muito paciente. Uma coisa que eu lembro, desde quando a gente... Foi inclusive você que me falou, quando a gente começou a clínica, era tudo mato, né? A gente não tinha nada lá, foi o nosso primeiro dia de inauguração, né? A gente levou... Eu tava lá. O Bruno tava lá, a gente levou até um padre, né? Pra chegar lá e benzer o negócio forte, né? Verdade. Você falou assim, Gustavo, você tem que dominar a praça. Você tem que chegar aqui, você tem que dominar a cidade. E eu levei isso muito a sério. E graças a Deus, né, a gente deu certo. Isso de dominar é uma filosofia que eu até coloquei pra gente conversar, porque o dominar tá muito atrelado à estratégia de marketing, mas não só a estratégia de marketing pro presente, mas pro futuro. Por que pro futuro? Porque o objetivo, sempre que a gente fala de empresas prestadoras de serviço, o objetivo das nossas campanhas de marketing é o lead. É trazer uma pessoa interessada que demonstrou interesse e esse lead, essa pessoa, tá cada vez ficando mais cara. Mais e mais e mais caro. Então, você entrou em Batatais há 3 anos, né, doutor? 3 anos. 2022. Há 3 anos, você entrou pagando um custo por lead de 10, 12 reais. Hoje, com 10, 12 reais não vale nada. Você não consegue trazer
nada de lead, poucas pessoas interessadas. A gente fala de um custo por lead de 30, 40 reais. Aí você pensa, poxa, mas espera aí, se eu preciso de 300, 250 leads para bater minha meta, a gente faz a continha, né? Vezes 40, a conta não fecha. Só que tem uma coisa que ninguém espera, que é a indicação. Isso. Hoje, a clínica de Batatais, né? O nosso lead, ele flutua muito ali entre 40, até, inclusive, já chegou até a bater 60 reais o nosso lead. Porque é uma cidade pequena, o lead encarece e existe muita concorrência. Acho que em qualquer lugar. Concorrência é muito forte, né? O pessoal também começou a... Acho que todo mundo conscientizou que o marketing é o pilar da clínica. Perfeito. Porque, assim, quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você não faz um marketing na sua clínica, se você não aparece, se você não está ali batendo forte, realmente aparecendo para o seu paciente, não vai chegar ninguém, né? E o nosso lead, hoje, ele encareceu bastante. Quando a gente começou, era bem baratinho. Você então, pensa a gente investiu bem pouco. Pagar esse custo por lead hoje, com a verba que você tem disponível hoje, números estrondosos. Até tem uma... Você ia falar, né? A gente investia muito pouco. Tem um momento que fala assim, ó, o melhor momento para aumentar o investimento em marketing é sempre no ano passado. Porque no ano da frente ele vai aumentar. Isso aí é natural. Não que a gente investia pouco, a gente chegou investindo legal. Sim. Mas o que o lead foi encarecendo, né? Foi ficando mais difícil para a gente acessar alguns pacientes. Exato. Foi ficando complicado. Outras redes foram abrindo. Outros concorrentes natural foram entrando na praça. Sim. E uma coisa que eu falo, que eu penso muito, é assim, ó, hoje pagar 60 reais num lead, o Dr. Gustavo consegue. Só que e quem tá abrindo? Não, impossível. Impossível. A não ser que ele converta todo mundo. Mas a gente sabe que não dá, Impossível. né? Impossível. Se a conversão fosse 100%... Tava lindo. Uma beleza. É que hoje, né, quem está começando agora, é difícil concorrer, né? Com quem já está consolidado, já está com uma marca muito grande. Então, você tem que chegar já realmente com os dois pés na porta e chegar forte mesmo. Você chegar pareado ali. Senão o pessoal maior vai te engolir. Exato. Não adianta. Uma questão, né? A marca hoje que você está, que é a Max Sorriso. Hoje a Max Sorriso está com 50 unidades. A BR Mídias é parceira da Max Sorriso nessa parte de tráfego, design, estratégias, para conseguir tracionar, extrair ao máximo o que a cidade, o que a clínica consegue aumentar o faturamento vindo das mídias. Então, nós também realizamos o marketing da franqueadora, que é um nicho extremamente concorrido. A gente comentou de um lead a 60 reais. Um lead da franqueadora, da Max Sorriso Franquias, a gente paga 1.200, 2.000 reais. Então, essa relação de mercado, cara, de preço por aquisição de cliente, quanto custa um cliente, vai só piorar. Só que quem vai sobreviver é quem tem indicação. Gustavo, hoje metade do teu faturamento é indicação. Sim. 40%, sim. No mínimo. No mínimo. Assim, graças a Deus, a unidade da Max Sorriso de Batatais, ela recebe muita indicação. Claro que tem toda a questão do nosso trabalho, né? Que vem sendo feito aí com constância já há quase 3 anos, atendendo bem os pacientes. Espetáculo. Investindo bem em atendimento, os nossos dentistas, a equipe, as colaboradoras, né? Então, assim, hoje a gente pode falar que o nosso faturamento aí, pelo menos 40% vem de indicação. Você tocou num ponto que, como empresário, é um momento que todo mundo vive, mas que é uma dor também que todos vivem, que é colaborador. Colaborador é fundamental. Você precisa ter braços para te ajudar. Pensa se fosse o Dr. Gustavo no consultório dele, viesse o lead, aí ele ia ter que fazer o agendamento desse lead, fazer ele vir, fazer a avaliação e fechar. Cara, impossível. Não, impossível. Hoje, o dentista faz tudo, né? É aquele cara que ele coloca uma colaboradora, ele coloca uma recepcionista, essa pessoa ela vai fazer recepção, limpeza, ela vai fazer o cafezinho do paciente, ela vai auxiliar. Cara, hoje você tem que setorizar. É muito diferente quando você tem uma pessoa específica para o lead, para fazer toda essa parte de agendamento, confirmação de agenda.
Muito diferente quando você tem a setorização na clínica. Cada pessoa na sua função, cada colaborador. E hoje em dia, a mão de obra está difícil. Né? Você arrumar uma colaboradora, para você conseguir uma colaboradora que veste mesmo a camisa, dedicada, né? É complicado. Por isso que muitas vezes o empresário ele tenta optar pela retenção. Eu sei que você está com 4 colaboradores. Batatais? Sem contar dentistas, né? Sem contar dentistas, isso. A gente tem 5, né? 5. 2 que tá lá estão desde o começo. Sim, a Tiele e a Kênia já inauguraram com a gente. Inauguraram e você inaugurou só com as 2, né? Não, e com mais uma... Teve mais uma, né? Teve a Júlia. Então, é uma filosofia minha, não sei se você concorda com isso. Para mim, colaborador treinado só sai se ele quiser. Porque eu não deixo sair. É um passo atrás, cara. Depende você volta muito 10 também da gestão. Exato. Se você tiver uma boa gestão, souber conversar com essa colaboradora e, sabe, abraçar ela mesmo, vai dar certo. E colaborador treinado, que entende mesmo da sua área, é difícil, cara. É difícil. Por isso que faz o treinamento. Por isso que faz toda a parte de treinamento. É muito difícil você conseguir repor. Muito difícil. Que dirá, às vezes, dependendo do colaborador, às vezes você não consegue. Não tem jeito. Então, a minha filosofia quando você tem uma perda de um colaborador, dar 10 passos para trás. Um colaborador treinado, sim, que tá ali. Se ele tem um problema, cara, que não é perder tempo, mas investe um tempo em resolver o problema desse colaborador do que fazer ele sair. Não, sim. A gente tem que reter, né, esse colaborador na empresa. Um passarinho me contou que você comprou um tomógrafo. A gente comprou um tomógrafo. Eu não sabia dessa não, Gustavo. Que massa, cara. Parabéns. Não, parabéns. Legal. A gente fez uma expansão na clínica lá, né? Aumentou bastante lá pro fundo lá, onde já tinha aquela área aberta. A gente comprou um tomógrafo, fez um ADM financeiro, né, uma sala específica e um laboratório de protético. Legal, a gente investiu bem. Top, que legal. Já pôs ou ainda não? Já tá lá, já. Não, vou ter que ir lá, cara. Não, vamos lá, quero ver. Vamos lá. Você vai começar a fazer tomografia para a cidade. Não, o paciente... É o que eu tô... Você pode pensar nisso, viu? Não, dá para fazer. A propaganda que eu tô fazendo para os pacientes você não vai precisar fazer nada fora daqui. O senhor vai fazer tudo aqui na clínica. Isso aí foi sensacional. A única coisa assim, que eu falo para o paciente que ele vai fazer fora é um exame de sangue, que agora é obrigatório para todo paciente lá na clínica. Um exame de sangue para quem vai fazer cirurgia, né? A gente pede um exame de sangue básico ali. Mas parte de exame, tomografia, panorâmico, tudo lá na clínica. Isso aí foi sensacional. Foi legal. E, assim, é porque a gente vai ficando muito experiente, a gente vai começando a ver, olha, não compensa. O que eu pago de clínica de radiologia, eu pago um tomógrafo, uma parcela. Exato. Isso aí é aquele feeling, né? Com os anos. E o principal também, que eu acho que é o custo, que é o fator ali relevante também, é a jornada, né? O fechamento. Que a gente vai entrar aqui. Que é assim, ó, o cara chega numa clínica convencional, pelo certo, que deveria ser certo, né? Olha, vamos pedir uma tomografia para fazer o exame de imagem, fazer os implantes, saber espessura, tamanho. Mas, assim, muitas não fazem. Você coloca o paciente lá e faz. Mas as clínicas que trabalham certinho, que pedem a tomografia, tem um gap de fechamento aqui. Tem. Se você deixa seu paciente sair, cara, você tá lascado. É que o ser humano é muito emocional, né? Então, às vezes ele tá ali muito propício a fechar, ele quer fazer o tratamento, mas é naquela saidinha que ele dá, aqueles 2, 3 dias que ele fica fora, que ele vai fazer a tomografia, o exame, você tem aquele delay para chegar. Você não vê mais ele. Não, às vezes ele conversa com o cunhado, com um amigo, aí ele fala, não, tem um lugar aqui que não pede. Aí eles fazem, mas é onde o paciente ele vai cair numa fria, né? Porque às vezes ele vai cair num lugar que não é uma tomografia que ele vai fazer. Ele vai fazer uma parte de... Isso acontece, cara. Isso acontece forte. E a gente sabe, né? Quem faz, quem não faz, né? Perfeito. A gente que tá no ramo aí. Uma coisa que a gente conversa muito, né? E você me falou que eu comecei a ver que a tendência é só piorar. Você pega muito problemas
de pacientes que já passaram por clínicas. Sim. Retrabalhos. Isso aí a gente sentiu muito também em Jaboticabal, né? Que é a sua segunda unidade. A segunda unidade, ela tem muito isso aí. A gente corrige muito problema de outras clínicas. Planejamento muito ruim, dentista que não sabe planejar, que não sabe executar. E chega aqueles pacientes com a boca assim, né? Tudo fora, nada tá encaixando. Os princípios básicos lá da faculdade. Eu falei assim, cara, mas que módulo que ele viu isso aqui? Eu não sei. Que semestre que ele viu isso aqui? Em Jaboticabal, Batatais também, mas Jaboticabal a gente sentiu muito mais. Olha só. Por conta que lá tem muitas clínicas que elas são muito apelativas, né? Lá em Jaboticabal tem essa questão de várias unidades, várias clínicas apelativas em questão de custo. Aquela clínica que vende muito barato, mas que não vai executar da melhor forma, né? Muitas das vezes vai ser um dentista que não tem experiência, que não sabe fazer um planejamento, né? Que não sabe principalmente executar. Porque se o problema for planejamento, mas você tem uma pessoa que executa bem, essa pessoa ela vai voltar, né? Ela vai falar, isso aqui não dá para fazer. Mas quando você começa errado no planejamento, na execução, não vai dar certo. O paciente ele vai ficar insatisfeito e ele vai procurar outro lugar. E é o que a gente estava falando, é o ciclo, né? É o interesse, ele vai, fecha, trata. Se dá problema no tratamento, ele não gera indicação. Não. Então, às vezes a gente acha que o marketing é só... É o que você acabou de falar, é só pôr para dentro. Não. O mais fácil é vender. O difícil é entregar, cara. Com qualidade. Quando você tem um paciente que você não conseguiu, né, realizar a expectativa que ele tinha, esquece. Nunca mais ele volta, ele não vai indicar ninguém. Ainda mais quando é um paciente que ele fica frustrado no final, né? Que o paciente, né, a gente vende hoje é sonho, a gente vende expectativa, a gente vende encontros em família, né? Eu gosto de falar. Show. Então, esse paciente, se você fez uma proposta para ele, criou toda uma expectativa nesse paciente, você não consegue entregar, acabou, você matou o paciente. Mas é aquilo também, você acabou com as indicações, né? Ainda você mais queimou seu marketing. Você queimou seu marketing, ainda mais em cidades pequenas, né? Como Batatais, o próprio Jaboticabal também. A notícia corre solta, né? Lá existem grupos de WhatsApp da cidade. Olha só. E o pessoal manda assim, precisa de um dentista, o pessoal manda. A gente recebe muita indicação também nos grupos de WhatsApp. Que legal. Às vezes o paciente chega, não, eu fiquei sabendo pelo WhatsApp, no grupo. Eu mandei no grupo que precisava de um dentista. Jaboticabal é menor do que Batatais? Não, é maior. É maior? Lá tem 87 mil habitantes. 87. Batatais a gente tem 60. E o Andrezão tá ali nos bastidores, ele vai dar um guia pra gente. Custo por lead, Andrezão. Onde tá mais caro, onde tá mais barato? Tá mais caro? Cidade menor, público menor, lead mais caro, a gente não consegue entregar tanto. Uma coisa que a gente vai conversar, depois a gente vai eu vou bater um papo com o André, que é a tendência, cara. A tendência para 2025 e para os próximos anos, que é a modificação dos usuários. Os usuários estão indo mais para o YouTube, os usuários estão no TikTok, estão mais presentes no Google também. Então, a gente teve a era do Orkut, depois veio o Facebook e a gente está vendo o Facebook não perder, porque hoje é o principal canal de aquisição da Max Sorriso e Batatais é o Facebook. Mas vai chegar, já é realidade as outras fontes de aquisição de clientes. Uma coisa importante também, Gustavo, são dados, né? É saber quanto que eu fecho, quanto que eu agendo, os meus índices que você tem que saber e sabe de cor salteado de trás para frente. Se tem uma queda, você já vai atrás para resolver. Sim. Isso aí é a importância da agência, né? Todo final de mês a BR envia para a gente, né? Faz uma reunião, mostra os indicadores, né? E aonde que está o problema, o que a gente pode fazer de investimento para melhorar, né, em relação à contratação, em relação à aplicação de mais verba para o Facebook. Né? Uma coisa que Desculpa, a gente comentou sobre vídeos curtos, né, sobre TikTok, YouTube. Hoje a tendência é realmente vídeos curtos, né? Até os atrativos de vídeos, né? Antigamente eram mais aqueles vídeos engessadão, né? Onde a gente tinha que ficar explicando. Cara, você tá falando... Porque a gente...
Cara, a gente tá 3 anos juntos, Gustavo. A gente viveu evolução, isso. Né? Então, continua. Porque foi exatamente essa jornada. O engessadão. Videozão cara, engessado. Eu tô vendo aqui, eu lá em Batatais. Assim, Gustavo, não, faz assim, faz assim. Não, Gustavo, agora, cara, vamos tentar mais solto. Já entra falando a ideia principal. Aqueles vídeos agora... diferentes, né? Engessadão, a gente falando, né? Sobre como que é o procedimento. E hoje em dia não, o pessoal ele quer vídeo rápido. 3 segundos. É um atrativo, falando um pouquinho como que funciona e pronto. Pior, cara. Nossa, me veio um filme, assim, porque... até isso tem muito da televisão, né? A televisão, ela é fechadona. Sim. É difícil ser informal na TV. É um veículo de comunicação mais tradicional, mas que você fala direto com o público, mas a rede social está cada vez mais informal. Sim. E é uma coisa que você... porque a BR, a gente sempre divide os conceitos de vídeos para anúncios e vídeos para vitrine. Tem diferença de comportamento. Se tira foto direto com o paciente, não tem nada mais que vende na odontologia do que as fotos que você faz. Tira foto com o paciente de alta. Não, é um espetáculo isso aí, cara. É igual eu comentei, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente tem que aparecer mesmo. Às vezes você tem um senhor que foi, acho que um dos primeiros, que ele é cozinheiro. Donizete. Que a prótese dele ficou um espetáculo. E aí, às vezes, numa cidade pequena, você posta uma foto dessa, quem conhece ele vê. Ixi, muita gente, assim, os nossos vídeos de depoimento, muitos pacientes comentam que eu vi minha amiga, eu vi o Donizete da igreja, porque ele é bem conhecido na cidade, né? A Zequinha também, aquela loira do cabelo cacheadinho, ela também é bem conhecida na cidade, ela trabalha na prefeitura. Então, assim, os pacientes que fazem os depoimentos, eles têm muitos contatos, né? Então, os pacientes veem e gostam mesmo. Esse Donizete foi característico, né, cara? A prótese dele ficou bonita pra caramba. Todo assim, a gente é bem minucioso, né, na etapa de prótese. Eu lembro dele. Ele é bem simpático. Foi um depoimento que marcou. Uma coisa, falando um pouco de estratégia que a gente estava conversando, porque o que você faz hoje não é certeza que vai dar certo nem pro mês que vem. Então, lá em Batatais, a gente sempre trabalhou muito com protocolo, mas chega uma hora que ou você faz protocolo nos cachorros, ou você não dá mais para fazer. Óbvio, você fecha uma quantidade de protocolo, mas você precisa ampliar um pouco a sua gama de tratamento para atingir aquele faturamento. Cara, você acha que é fácil? Todo mês, 180, 200, 180, 150, 200... Chega uma hora que você precisa mudar. É o que eu comento até com o meu sócio, né, o Jean. A demanda suprimida, né, que é o que a gente sempre conversou muito do primeiro ano, do primeiro até o segundo ano, diminui muito, né? A cidade ela carecia muito de uma clínica com umas opções de pagamento legal e uma qualidade, né? E hoje o que eu priorizo muito também é os bons planejamentos de reabilitação completa. Lente. Aumento de DVO, lente. Que já é um paciente um pouco mais jovem. Um pouco mais jovem, aquele paciente ali, geralmente entre 30 e 50. Exato. Né? Que são pacientes que às vezes sofreram muito na vida com perda de alguns dentes, bruxismo, né? Hoje, você não acha paciente mais que não tem bruxismo. Todo paciente tem características de bruxismo. Perfeito. Né? Pacientes com bruxismo, pacientes que cara, você tá falando, perderam muitos dentes também. Você tá falando, eu tô vendo, porque a Max Sorriso de Uberaba, eu sou proprietário também, e a gente vê isso lá. No começo é só protocolo. Só protocolo. E o que você tá falando é o que tá acontecendo lá. A gente tá vendo outras gamas de pacientes com necessidades de tratamento, que são tratamentos caros. Sim. Mas que tá um pouco fora do que às vezes você só quer viver daquilo. E a estratégia para trazer esse cliente, às vezes a gente precisa alterar. Faixa etária, o tipo de criativo. Você vai começar a falar de prótese protocolo para uma pessoa que tem 30 anos de idade. Você não vai trazer lead. Não, hoje, dificilmente, né? Antes a gente já via o paciente, olhava a idade e falava, 60, 65.
Aí você já chamava ele, você já via 2 dentaduras, falava assim, nossa, graças a Deus. Agora não, agora dificilmente eu pego o paciente com 2 dentaduras. Olha só. É tudo paciente assim, que é planejamento mesmo, onde inclusive o panorâmico, né, o tomógrafo, foi a nossa aquisição pensando também nesses casos, né? Inclusive a gente também vai colocar o scanner agora para poder fazer planejamento de reabilitação grandes. Você tá com uma estrutura. Não, essa do scanner eu não sabia. A gente vai começar a colocar, vai investir agora no scanner. Você está com uma estrutura de clínica de Campinas. Sim. Tem clínica que tá lá que não tem. A gente tá investindo forte, né? Porque assim, a retenção desse paciente, que é um caso diferente, porque o protocolo ele é muito fácil de planejar e muito fácil de executar. Né? E não tem segredo. São 4 implantes, uma prótese fixada nesses 4 implantes com uma barra por dentro. Agora, um caso de aumento de DVO, instalação de lentes, implantes unitários, aumentar a dimensão do paciente, para você conseguir fazer esse paciente entender o que ele tem que fazer, conseguir fechar ele, conseguir reter ele, porque são tratamentos mais longos, né? Um protocolo, em 3, 4 meses você consegue entregar. Agora esses casos aí, são casos mais longos, né? De pelo menos aí, na maioria dos casos, dependendo, pelo menos 1 ano. E assim, você me falando aqui, a gente já vai tirando insights na questão de anúncios. Se a gente está tendo procura por reabilitações, peraí, será? E já falando aqui de estratégia, assessoria sobre como ter aquisição desse perfil de cliente. Uhum. Se a gente está tendo demanda de forma espontânea, imagina se a gente começar investir no marketing. A investir nessa ala. Uhum. Aí você abre frentes de trabalho, frentes de aquisição de clientes separado. Isso dá escala. Sim. Então eu trabalho com o meu pilar de implante, agora eu vou abrir um pilar de reabilitação e lentes, e eu já sei que você abriu uma parte de orto ali para atender os pacientes, a demanda para fazer implante, né? Isso, é só os casos mais básicos mesmo. Intruir um dente, fechar, levantar, é só mesmo para facilitar para a gente não precisar enviar esse paciente para outro profissional, né? Por que acontecia? Você vai tocar no ponto. A gente começou a perder alguns pacientes porque a gente enviava para esses dentistas e eles não devolvem o paciente, né? Perfeito. Porque hoje em dia todo mundo faz implante, né? E a gente enviava, mandava pro doutor, né? Olha, doutor, eu quero o seguinte, eu quero que você levanta esse molar, eu quero que você intrui esse dente, eu quero que você feche os centrais aí para poder fazer esse planejamento. Ele ia, né? A gente sabe que esses tipos de movimentação ortodôntica são rápidos, né? Não são coisas que demoram muito. E esse paciente ele não volta, né? Porque ele já tem a comodidade também, já está com o outro profissional, né? Às vezes o profissional tentando ali reter esse cliente, fala, não, já vou tirar e já vou fazer o implante. Ou às vezes ele pega, ele já vê que já dá, às vezes até para fazer o implante. Enquanto espera o período de cicatrização, de osseointegração, ele coloca o aparelho e já levanta, né? Já faz o que a gente planejava. Isso tudo, doutor, essa alteração eu vejo muito como estratégia. Estratégia comercial. Desde panorâmico, scanner, tomo, oferecer tratamentos todos em um só lugar. Ou seja, o seu paciente ele tem tudo que ele precisa dentro da sua clínica. Sim. A partir do momento que o marketing, que a assessoria te entrega esse cliente, te ajuda esse cliente a chegar dentro da clínica, você vira para a empresa, para a BR e fala assim, agora é comigo. Esse cara não sai daqui. A retenção desse paciente, quando ele não precisa sair para fazer nada de exames, é muito grande. A não ser igual eu comentei sobre exames de sangue, né? De laboratório, coleta sangue, essas coisas. Mas fora isso, a parte de exame de tomografia, panorâmico, escaneamento, planejamento, e agora, inclusive, até com um protético, né? Que a gente vai colocar dentro da clínica, a gente consegue uma retenção muito grande desse paciente. Ele sente que ele vai chegar na clínica, ele vai sair de lá, quando ele terminar o tratamento, pronto. Ele não vai precisar ficar sendo encaminhado para outro dentista, ficar pulando, vai aqui, não, agora o senhor tem que ir lá fazer um exame, aí volta, aí vê o exame, entendeu? Aumenta muito a retenção dele. Ô, Gustavo, eu
quero tocar num tópico. Justamente você está aqui por... Ninguém se fatura bem à toa. Você é um empresário, você vai atrás de estabelecer processos e melhorar processos sempre. Mas você como dentista, eu queria que você falasse um pouco o que faz você fechar um índice de fechamento maior do que eu vejo aqui na média. Seu protocolo. Eu vi que você fez um comentário aqui de um gatilho mental espetacular. Você vende o quê? Encontro em família. Fala um pouquinho mais sobre vendas, cara. Eu quero entrar nessa parte com você. É porque assim, Bruno, a Max Sorriso, né, como eu comentei, a gente está muito forte na cidade. Em relação a marketing, em relação à indicação. Todo paciente já conhece a clínica, né? Então, ele tem todo o trabalho dos treinamentos, né? Então, esse paciente ele já é bem tratado desde do agendamento, né? Com a CRC. Ele é bem recebido na recepção, pela nossa recepcionista. E na hora que eu vou fazer a venda, eu exalto muito a clínica, né? Eu falo de todos os processos, falo de pacientes que já finalizaram os casos, falo, né, dos diferenciais da nossa equipe de dentistas, do nosso diferencial agora, né, inclusive, como a gente estava comentando, da parte de exame ser feito todo na clínica. Então, esse paciente, ele está vendo a jornada do lead, né? Quando ele está vendo lá o anúncio, ele opta em não virar um lead, mas por algum motivo ele entra na sua rede social. Aí acabou. Aí ele vai ver depoimento, ele vai ver antes e depois, ele vai ver paciente falando bem de você. Sim. Tem uma situação que eu achei, pra mim, foi o auge, assim, que eu achava super legal, que era o paciente ir até a clínica, de tanto ele ver o dentista falando, ele ia até a clínica pra ver o dentista avaliador só pra tirar foto. Tirar foto. Isso aí pra mim foi o auge. Quando ele entra no Instagram, ele às vezes... A gente falou sobre os depoimentos, ele vê pacientes ele vê pessoas que ele conhece. Né? Ele vê o Donizete lá do buffet, ele vê a Zequinha lá da prefeitura, aí ele vê... Assim, aqui a gente tem muitos depoimentos, mas esses são os que aparecem mais. Exatamente. Né? Ele vê pessoas que conhece, entra em contato. Né? Antes de ir na clínica. Antes de ir na clínica. Donizete, tô vendo que... Vê, né? E entra em contato com esses pacientes. Verdade. E tenta tirar um pouco de informação, porque os depoimentos, eles são honestos, né? São pacientes realmente íntegros, né? Não é nada forçado, é realmente o que o paciente sente na hora ali. São perguntas sobre o tratamento, né? E outra, se esse paciente também, se ele realmente não tivesse ali de forma transparente, ele não ia aceitar fazer um depoimento. Nunca. Falando, a gente estava comentando, Gustavo, sobre equipe, que é uma coisa que a gente sempre bate muito, a gente bateu muito aqui no começo, que sem equipe você não... É difícil, você não vai... na parte de vendas, na sua comercial, você tem uma pessoa que... Qual que é a função da comercial? Cara, ela só faz atendimento das minhas vendas. Então, ela tem função de fazer follow-up, ela tem função de ligar, oferecer algo diferente. Isso... De 0 a 10, para você, o quanto é importante essa posição dentro da sua clínica para ter resultado? 10, né? Não tem jeito, né? Porque, assim, o diretor da clínica, o avaliador, ele não tem tempo para fazer follow-up, ele não tem tempo para ficar ligando para pacientes, né? Ele tem uma agenda muito cheia. E essa vendedora, essa pessoa que vai fazer o pós-venda ali, vai fazer o follow-up, vai fazer uma outra negociação, né? Ela vai oferecer os descontos, uma forma de pagamento mais facilitada, né? Muitas das vezes. Eu não tenho como eu fazer isso. Porque você está resolvendo um problema de algum paciente, alguma situação, e a calha que estourou, e o raio-x que queimou, e não sei o quê. Nosso dia é muito cheio, né? E eu não consigo, né? A gente tem que fazer planejamento, a gente tem que fazer avaliação, a gente tem que fazer gestão da clínica, né? A gente tem que fazer toda a parte realmente de gestão, de diretor, né? Clínico ali. Agora, se você não tiver uma vendedora, uma pessoa específica para o pós-venda, você dá uma travada. Exato. Essa, a Max de Batatais fatura aí, em média, né? Teve picos bons, 200 mil. Mas clínicas maiores, muitas vezes, precisam de processos maiores. Sim. Então, às vezes, 2 vendedoras, Sim. que é o caso da Max de Franca. Às vezes, 3, 4 CRCs. Então, óbvio, faturar mais, a gente consegue ter escala por meio dos anúncios digitais, mas também
clínica de 400 mil tem problema de 400 mil. Então, precisa os processos, voltando lá atrás, precisam estar todos muito bem estruturados. Sim. É a importância do treinamento, né? Um bom Exato. treinamento, uma colaboradora que ela realmente vai vestir a camisa, né? Perfeito. O colaborador bem treinado, ele vai te entregar resultados, né? Sem dúvida. E não deixa ele sair, não. Não. Gustavão, eu vou deixar aqui, vou abrir um momento que eu vou chamar de momento jabá. Vou fazer um jabazinho aqui para convidar você que está nos assistindo, que tem vontade de ter uma assessoria de marketing, uma assessoria personalizada para o seu negócio. A BR Mídias pode te ajudar na aquisição de clientes de forma mais ativa por meio da internet. Tô certo ou tô errado, Gustavo? Certíssimo. Gustavão, para a gente finalizar, a gente abriu falando que você investiu quase R$500 milhão em mídia nesses 3 anos. Valeu a pena? Ah, com certeza. Qual o objetivo futuro? Dobrar? Triplicar? Em relação ao marketing? Ao marketing. Ah, claro, né? Sempre aumentar, né? A gente quer... Com a segunda unidade agora? A segunda unidade, a gente quer expandir mais, a gente quer abrir mais unidades, a gente quer chegar mais longe, alçar voos, né? Perfeito. É um jogo de ganha-ganha. Sim. Se você está colocando esse valor, é porque ele está voltando. Sim, não faz? tenho dúvida, né? O André, inclusive nas reuniões que a gente faz, ele mostra, né, o que a gente faturou com os pacientes, quanto a gente investiu e quanto os pacientes de Facebook a gente conseguiu faturar com eles, né? Então, essas reuniões com a BR aí são espetaculares. A gente aprende muito, né? A gente realmente vê onde está indo. Onde está indo, né? Onde esse dinheiro está sendo investido. Gustavão, vou ser sincero, fiquei feliz. Não sabia essa questão do tomógrafo. Eu vou querer ir lá, viu? Você me chama. Vamos lá pra você conhecer. Tomar um café. Vamos lá. E assim, você me falou aqui eu lembrei da gente gravando os vídeos, cara. Então, assim, 3 anos não é 3 dias. E como muda. Trabalho, como né? muda. E a gente vai estar até onde for bom pros dois, a gente vai continuar. Vamos lá. Ninguém vê a luta, né? É. As pessoas veem troféus, né? Mas a luta mesmo, de ter começado lá e ver o quanto que a gente trabalhou, né? Quando a gente para acho que na inauguração lá, eu fiquei uma semaninha lá, não foi? Foi umas 3, 4 dias com a Ken, né? Foi 3, 4 dias. Aí no final eu vi o Gustavo, cara, vai dar certo, ela é boa. Vixe, não deixa sair, não. E deu muito certo, né? A gente abriu a segunda unidade, a clínica de Batatais pagou a segunda unidade. Olha só, né? espetáculo. A gente não tirou R$1 assim, de capital nosso mesmo. Quem pagou a clínica de Jaboticabal foi Batatais. Espetáculo. E a nossa ideia agora para a próxima clínica é a clínica de Jaboticabal. Pagar outra? Pagar a próxima clínica. Espetáculo. Doutor, vou deixar o convite para uma próxima, com 3 claro unidades. Que eu aceito. Claro que eu aceito. Certo? Obrigado, prazer, viu? Eu agradeço pelo convite. Pessoal, ficam com Deus. Ó, gato, quem sabe faz ao vivo. Queria agradecer a presença e vamos nessa. A gente vai gravar mais alguns episódios e espero que a gente possa ter agregado na parte de marketing, vendas. E a BR Mídias está sempre à disposição para fazer o seu negócio crescer. Forte abraço.